Fala, torcida colorada! Hoje a gente está aqui para debater a gestão técnica de Mano Menezes à frente do Internacional. A forma como ele comanda o futebol, a forma como ele comanda o elenco, os seus números e os seus resultados aí desde a temporada de 2022, na metade da temporada de 2022 para cá. Eu sou o Henrique, né? Você já me conhece, então a gente vai começar aí a debater essas questões e quero saber muito a tua opinião sobre esse assunto, né? O Mano deve ficar, não deve, o Mano tem que ser demitido ou não. Muitas pessoas já sabem qual que é a minha opinião, mas eu quero saber a tua opinião. A tua opinião é a que importa. Nessa primeira parte do vídeo, o vídeo vai ser dividido em duas partes, tá? Vai ser o mesmo vídeo, mas ele vai ser dividido em duas partes. Como que eu quero fazer? Eu quero, na primeira parte, tentar, às vezes eu não consigo, tentar apenas dar os números da gestão Mano Menezes à frente do elenco do Inter, né, à frente do futebol do Inter. Vou trazer os números da temporada 2022, a partir do tempo em que ele participou, e depois, além, claro, da temporada 2023, e aí sim, partindo para uma opinião pessoal. Claro que alguma coisa aqui ou ali que eu vou falando, eu posso dar alguma opinião, mas eu vou preferir deixar para depois, vou procurar fazer isso. É que às vezes a gente falando de futebol, a gente se empolga e não consegue, né? Mas vamos lá. Tamo aí para fazer esse vídeo com vocês. Quero saber muito a opinião de vocês. Comenta aí nesse vídeo. Além de, claro, se inscrever no canal, né? Para quem não é inscrito, vai ajudar os guri aí bastante, né? Os guri Grenal, hablamos Grenal. Vamos lá, o Mano assume em 2022, tá? Foram no Brasileirão, ele assume apenas no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Gaúcho já tinha acabado, a Copa do Brasil já tinha sido aquele fiasco pro Globo, né? Então vamos lá. Brasileirão, 36 jogos de 2022, 19 vitórias, 13 empates e 4 derrotas. Chegamos na segunda colocação, perdemos apenas para o Palmeiras. Uma baita campanha. Copa Sul-Americana, foram 8 jogos, 4 vitórias, 13 empates e 1 derrota. Eliminado nas quartas de final para o Melgar do Peru. Total, 44 jogos, 23 vitórias, 16 empates e 5 derrotas. O que dá um aproveitamento de 64,39%. Tá? Agora a temporada de 2023. Até agora. Campeonato Gaúcho foram 12 jogos, 5 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Eliminação na semifinal para o Caxias nos pênaltis. Copa do Brasil. Foram apenas 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas para os mesmos adversários, CSA e América Mineiro. Uma derrota para cada. O Inter perdeu os jogos fora, venceu em casa. A classificação nos pênaltis contra o CSA e eliminação nos pênaltis para o América. Campeonato Brasileiro até agora, tá? Aí a gente já parte para os campeonatos em que a gente está atuando. 14 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas no Campeonato Brasileiro. Estamos na 10ª colocação, a 3 pontos do G6 e a 10 pontos do Z4. O Goiás é o primeiro time da zona do rebaixamento. Libertadores América. A primeira fase apenas, né? 6 jogos, 3 vitórias, 3 empates. Estamos nas oitavas de final, único brasileiro invicto na competição. Isso dá um total de 55,55% de aproveitamento, um aproveitamento bem menor do que o aproveitamento do ano passado. Agora um pouco de opinião, tá? No ano passado, baita campanha. No Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana, foi um fiasco para o Melgar. O Inter não conseguiu fazer gol contra o péssimo time do Melgar, que depois chegou lá chegou nas quartas de final da Sul-Americana, mas Sul-Americana é um gauchão de luxo, né? Um gauchão com grife. Chegou na semifinal pro Del Valle e perdeu. Então, era obrigação do Inter fazer gol lá e aqui, né? E não conseguiu. Aí o Tyson erra pênalti, o Edenilson erra pênalti, claro que aí não é humano, né? Mas enfim, ele é o técnico, ele que treina, ele que diz como que o time vai jogar, ele que diz o que tem que fazer contra um time comum, como o do Melgar, e pelo jeito o Inter era mais comum ainda. A competência peruana foi nos pênaltis e o Inter acabou sendo eliminado, né? O pessoal fala, mas a campanha do Mano Menezes do ano passado não dá para falar. Dá sim. Dá sim. O Inter teve várias sequências de empate no Campeonato Brasileiro com o Mano Menezes. E o Mano assumiu bem no começo, né? Então por que o Inter não venceu aquelas partidas? Por que não chegou? Claro, o trabalho estava começando. Mas por que não chegou mais à frente, não conseguiu, né, ter um trabalho um pouco melhor, principalmente com muitos empates, né? Foram 13 empates, deixa eu ver, 13 empates no Campeonato Brasileiro. É muito empate para um time que quer ser campeão. 4 derrotas para campeão brasileiro, tá bom,
tá bom, mas o Inter teve uma derrota ainda com o Medina, né? Então foram 5, tá bom, para ser campeão brasileiro, 5 derrotas, é aceitável. E aliás, é um número muito bom ter apenas 4 derrotas, não ter apenas 5 derrotas num recorte de 36 jogos, né? É um aproveitamento muito bom, mas é muito empate. O Inter venceu apenas 19 jogos no Campeonato Brasileiro, é um turno só, tu tem que vencer ali 25, né, 24, 25 jogos para tu ser campeão, né? Então faltou competência, né? E o Inter venceu o Palmeiras, o Inter venceu o campeão brasileiro em casa, né? E não teria nenhum problema perder fora como perdeu. O problema foram outros jogos, mas enfim, vamos lá. Copa Sul-Americana. O empate. Bom, já falamos, né? Eliminação pro Melgar, não tenho o que dizer. Claro que juntando o aproveitamento do Mano Menezes, ele é bom, mas a gente não pode ir apenas pelo aproveitamento, a gente tem que ir também pelas atuações, também pelas escolhas do técnico, também pelos resultados de campo que não são bons. Apesar do bom aproveitamento, resultado de campo não está bom. Não estava bom em 2022 e agora nós chegamos em 2023. Eliminação na semifinal para o Caxias, inexplicável. Tá? Naquela época eu defendi a permanência do Mano, mas agora eu me arrependo. Né? Eu acho que com a troca de técnico o Inter teria um tempo aí para treinar para o jogo contra o Independiente Medellín, lá em Medellín, na segunda rodada da Libertadores, então já seria um pouco, na primeira aliás, então já seria uma semana e meia, se não me engano, acho que foi isso, uma semana e meia, com um novo técnico. Henrique, mas qual é o nome de técnico que tinha naquela época? Cara, eu não sei, se o Palmeiras achou o Abel Ferreira na Grécia, se o Botafogo achou o Luiz Castro não sei aonde, o Botafogo agora achou o Bruno Lage lá e estava desempregado, o Bahia achou o Renato Paiva, que é um bom treinador, um bom treinador. O Bragantino achou o Pedro Caixinha, que é outro português, que é um baita treinador, que está fazendo um belíssimo trabalho à frente do Bragantino, um time que ninguém está falando e que está lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro, está no G6, se não me engano. Se esses times acharam esses técnicos, o Inter é obrigado a achar um técnico melhor do que o Mano Menezes. E já na final do Gauchão, na semifinal do Gauchão, com aquela eliminação, já era obrigado a ter achado. Não bastasse isso, a gente chega contra um CSA e é um parto para vencer o CSA no Beira-Rio, o Inter vence de virada. Lá perde para o CSA em Alagoas, ganha nos pênaltis, uma partida melancólica, e depois faz um outro fiasco contra o América e é eliminado aqui no Beira-Rio. Não é o suficiente a vitória, o resultado não é suficiente para passar de fase, né? Vai para os pênaltis, né? Outro fiasco em pênaltis. E ali já poderia também ter mudado alguma coisa, não aconteceu. O Campeonato Brasileiro, uma sequência de derrotas, para no Grêmio e depois começa a vencer de novo. Né? Mas enfim, ali tu já via que não tinha mais muito de onde tirar. Até melhorou o time em algumas questões, mas a gente vê nos últimos jogos principalmente, e aí já partindo um pouco mais para a atualidade, pulando um pouco algumas etapas daquilo que a gente poderia ter falado, comentado, mas vocês podem comentar mais coisas aí no vídeo. A gente já chega num time que não perdia alguns jogos, perdeu para o Fluminense, mas não perdia alguns jogos, mas jogando um futebol muito burocrático. Contra o Vasco foi um parto para vencer, né? Foi uma dificuldade vencer o Vasco no Beira-Rio. E o Vasco é o time que estava sendo atropelado por todo mundo. Voltou a vencer há pouco tempo. Mas era um time que estava sendo atropelado por todo mundo. O Inter começou com 2-0, tomou ainda no primeiro tempo e teve dificuldade para segurar o resultado. Se não fosse o milagre do John, nós teríamos um empate naquele jogo e um ambiente mais instável. Na Libertadores contra o Metropolitanos lá na Venezuela. Obrigação de vencer, obrigação de jogar bem, de amassar o Metropolitanos e de vencer bem. 3-4-0 no mínimo. O Inter abre 2-0 com dificuldade e sofre pressão do Metropolitanos lá. Se não é outro milagre do John, uma defesa de letra, acabou ali, empate, e aí, cara, seria um fiasco total. Mas já debatemos a questão de diretoria aqui, essa diretoria não ia demitir. Se não demitiu o Mano contra o Grêmio, não ia demitir agora contra o Metropolitanos. Naquela época contra o Metropolitanos, apesar se tivesse sido o empate. Aí venceu, aí começou a vencer outras partidas, demorou para perder de novo, mas, né, perdeu. Aí começou aquela sequência de cinco derrotas. Não, a sequência de 5 derrotas foi antes.
Não, teve 4 derrotas, né? E foram 5 jogos sem vencer. Venceu o Metropolitanos, aí ficou o Grenal tinha sido a última derrota e voltou a perder contra o Fluminense. E tem outra questão, o pessoal fala aí da questão física, o Mano Menezes falou da questão física em fevereiro, segundo ele. A questão física vem sendo debatida no Beira-Rio há bastante tempo, mas 2 jogadores publicamente já declararam que a questão não é física. Então qual é o problema? O problema é a postura, né? Alan Patrick e Carlos De Pena falaram isso em entrevista. O problema não é a questão física, os jogadores estavam bem fisicamente. Pode ter problema físico sim, pode ter problema na preparação física. Os jogadores eles não têm 100% da capacidade para opinar sobre uma questão fisiológica, que talvez eles não entendam, e eu entendo muito menos. E se via que o Inter tinha problemas físicos sim, que o Inter cansava, babava na gravata no final do jogo, como se diz no jargão popular. Mas os jogadores têm uma impressão diferente, e a opinião deles tem que ser respeitada, apesar de eles não terem todo o conhecimento técnico, fisiológico, que a gente também não tem. A opinião deles precisa ser respeitada. O jogador falou da postura. Opa, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Será que é só questão física? Será que eu não posso pressionar mais? Será que eu não posso correr um pouquinho mais? Aí entra a questão física, óbvio, e entra o preparador físico Flávio de Oliveira. A gente já vê um Inter com uma postura diferente. Postura não, com um cansaço menor, com um fôlego maior, com um pulmão maior, com um jogo melhor fisicamente. Claro, aí ponto da preparação física, mas a postura continua a mesma. A postura continua a mesma, a covardia fora de casa, o medo, entendeu? O Inter é um time covarde fora de casa e às vezes dentro de casa, entendeu? Mas aí, cara, é difícil da gente fugir daquilo que no futebol brasileiro a gente está acostumado, que é colocar a culpa no técnico, mas a culpa é do técnico. É da direção também e é a culpa do técnico. A direção não soube montar um elenco decente nas outras temporadas e agora demorou e está demorando para os jogadores chegar. A maioria dos times começou a montar elenco em janeiro, como é para ser feito. Agora é algum reparo que outro, alguma pontinha aqui, outra ali, que algum jogador sai. Até o Flamengo contrata no meio do ano, contratou o Luiz Araújo, mas foram jogadores que, para reparar alguma questão de elenco, o Marinho brigou lá com a diretoria, acabou indo para Fortaleza, vem o Luiz Araújo. Então é alguma coisinha aqui, outra ali, algum negócio de ocasião. O Ender Valencia só poderia chegar agora, o Aranga só poderia chegar agora, perfeito. Tudo tranquilo, tudo certo. Mas a montagem do elenco foi muito atrasada, né? O Inter achou que um elenco era suficiente para ganhar aquele Campeonato Gaúcho, não ganhou, porque não tinha elenco suficiente, tinha preparação física e tinha questão Mano Menezes. Então a visão tá errada de futebol. Claro que agora aqui eu tô falando de diretoria, mas o objetivo do vídeo era falar especificamente de Mano Menezes, mas não tem como deslinkar, se é que existe essa palavra, não tem como dissociar um do outro, porque um defende muito o outro, um tá conectado muito com o outro. A gente tem aí um Mano Menezes que já falou algumas vezes que tá com a diretoria na questão financeira, sabe que a diretoria não pode sair contratando o Messi, o Neymar, o Ronaldinho Gaúcho, e uma diretoria que defendeu o Mano lá atrás, né, naquela sequência de derrotas, não demitiu, segurou o Mano, manteve, tá aí até hoje. E provavelmente vai até o final do ano. Mas se a gente quer uma atuação diferente, uma postura diferente, um time diferente, a gente vai ter que pensar de outra forma. Porque com o Mano Menezes, com a forma como o Inter atua, com a forma como o time tem essa postura medrosa em muitos jogos, não vai passar do River Plate, vai ficar em meio de tabela, acredito que não vai ser rebaixado, não tem indícios de que o Inter vai ser rebaixado, pelo menos mais, né? Vai ficar ali naquele meio de tabela, não vamos para a Libertadores no ano que vem, nós vamos assistir o nosso rival vir da segunda divisão ser campeão gaúcho, ficar na nossa frente no Campeonato Brasileiro, correr risco de ser campeão da Copa do Brasil, com um elenco muito pior do que o nosso. O elenco do Grêmio é muito pior do que o nosso, mas é bem treinado. A gente tem que falar aqui, né, gurizada? É bem treinado. E um time bem treinado faz a diferença. O Bragantino, para não me estender muito, para encerrar aqui, o Bragantino tem um elenco muito pior do que o Inter, mas muito pior do que o Inter. O Bragantino não tem um Ener Valencia, não tem um Alan Patrick, não tem um Rodrigo Moledo, não tem um Rômulo que entrou muito bem, não tem um René, não tem um John,
mas o Bragantino, bem treinado, tá lá em cima e ninguém tá falando do Bragantino. Gurizada, é isso então, te inscreve no canal, nos ajuda aí, dá o like nesse vídeo, comenta aqui, quero saber a tua opinião, e vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, @Hablamos Grenal, tá certo? Um abraço e até a próxima!